Olá, tudo bem? Saiba que Jesus logo vem. Livro Só para Jovens, página 109. Querido jovem, é seu privilégio glorificar a Deus na terra. Para fazer isso, você deve desviar a mente das coisas superficiais, fúteis e sem importância, para as que são de valor eterno. Estamos vivendo num tempo em que todos devemos prestar atenção especial à ordem do Salvador. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mateus 26:41. Uma de suas tentações mais fortes é a irreverência. Deus é altíssimo e santo, e para a pessoa humilde e crente, sua casa na terra, o lugar em que seu povo se reúne para adorá-lo, é a porta do céu. Os hinos de louvor e as palavras ditas pelos ministros de Cristo são instrumentos designados por Deus para preparar um povo para a igreja celestial, para aquele culto de adoração mais elevado em que nada do que é impuro e profano poderá participar. A reverência é muito necessária entre os jovens dessa época. Fico alarmada ao ver crianças e jovens, filhos de pais religiosos, tão descuidados quanto à ordem e às boas maneiras que devem ser observadas na casa de Deus. Enquanto os servos de Deus estão apresentando as palavras de vida para as pessoas, alguns ficam lendo, outros cochichando e rindo. Eles estão pecando ao desviar a atenção dos que estão ao seu redor. Se não for corrigido, esse hábito aumentará e influenciará outros. Crianças e jovens nunca devem achar que seja motivo de orgulho serem diferentes e descuidados nas reuniões em que Deus é adorado. Deus vê todo pensamento ou ato irreverente, e isso é registrado nos livros do céu. Ele diz: conheço as suas obras. Apocalipse 2:2. Não há nada que possa ser visto por seus olhos. Não há nada que não possa ser visto por seus olhos. Se vocês já formaram o hábito da desatenção ou indiferença na casa de Deus, usem a capacidade que têm para corrigi-lo e mostrem que têm respeito. Pratiquem a reverência até que ela se torne parte de vocês mesmos. Não tenham tão pouca reverência pela casa de Deus ou pelo seu culto, a ponto de conversar uns com os outros durante o sermão. Se os que cometem essa falta pudessem ver os anjos de Deus olhando para eles e anotando suas ações, sentiriam vergonha e desprezo por si mesmos. Deus deseja ter ouvidos atentos. Foi enquanto os homens dormiam que o inimigo semeou o joio. Tudo o que é sagrado e pertence ao culto a Deus não deve ser tratado com descuido e indiferença. Quando a palavra de vida é apresentada, vocês devem se lembrar que estão ouvindo a voz de Deus por meio de seu servo escolhido. Não perca essas palavras pela desatenção. Se elas forem atendidas, poderão impedir que seus pés se desviem para os maus caminhos. Sinto-me triste ao ver muitos jovens que se dizem cristãos não saberem o que significa uma mudança de coração, não sabem o que é transformação de caráter, não percebem que é algo solene se dizer cristão. Sua vida é completamente incomparável com uma postura cristã. Se eles fazem parte dos que são verdadeiramente filhos e filhas de Deus, não se satisfariam com bobagens, piadinhas e futilidades. Os comentários e a conduta tola dos outros despertariam neles o mesmo sentimento. A mente que está decidida a obter o prêmio, garantir o céu, rejeitará com firme e determinado propósito toda tentativa de piadas e zombaria com respeito às coisas espirituais. É muito perigosa a influência com respeito a esse assunto. Nenhuma insensatez é tão sutil como a falta de reflexão e de seriedade. Em toda parte vemos jovens de caráter fútil. Todos os jovens desse tipo devem ser evitados, pois são perigosos. E se eles afirmam ser cristãos, devem ser mais temidos ainda. A mente deles está em um molde inferior, e será muito mais fácil para eles rebaixar vocês ao nível deles, do que vocês os conduzirem para pensamentos elevados e nobres, e para a maneira correta de agir. Que seus companheiros sejam decentes nas palavras e na conduta. Para fazerem o melhor em demonstrar o louvor a Deus, suas amizades devem ser aquelas que mantêm na mente a diferença entre o sagrado e o comum. Se vocês desejam ter visão ampla, pensamentos e aspirações nobres, escolham amigos que fortaleçam os princípios corretos. Que todo pensamento e propósito de cada ação seja para garantir a vida futura e a felicidade eterna. Como você sabe se foi aceito por Deus? Estude a palavra com oração. Não a troque por qualquer outro livro. Esse livro convence do pecado, revela claramente o caminho da salvação, apresenta uma recompensa brilhante e gloriosa, revela um Salvador completo e ensina que unicamente por meio da sua misericórdia ilimitada você pode esperar a salvação. Não despreze a oração particular, pois ela é a alma da religião. Com oração sincera e fervorosa, peça pureza de coração.
Suplique de forma tão intensa e fervorosa como faria por sua existência mortal, caso ela estivesse em jogo. Permaneça diante de Deus até que surja dentro de você um profundo desejo pela salvação e seja alcançada a doce certeza do perdão dos pecados. A esperança da vida eterna não deve ser sustentada por fundamentos frágeis. É um assunto que deve ser alicerçado entre Deus e você mesmo, consolidado para a eternidade. Ter esperança e nada além disso o levará à sua ruína. Sua vitória ou queda depende da palavra de Deus. Portanto, é nessa palavra que você deve buscar respaldo. Nela, você pode ver qual é a exigência para que se torne cristão. Não tire a armadura nem abandone o campo de batalha, até que tenha obtido a vitória e triunfe em seu Redentor. Bem, por hoje é isso. O livro chegou ao final. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e que você, querido jovem, possa tomar esses conselhos, da profetisa Ellen White e pôr em prática cada ensinamento em sua vida, para que muito em breve possamos nos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo, que logo virá. Que Deus nos abençoe. Amém.